Vamos ficar juntos aqui alguns minutos para falar sobre uma coisa que eu considero muito importante, que é sobre sentimento de culpa. O que vem a ser sentimento de culpa? Sentimento de culpa é um sentir que a pessoa tem que deveria ter feito alguma coisa e que não fez. Um exemplo prático: a pessoa comprou um bem qualquer, dividiu em prestações, mas não pensou direito se poderia pagar aquelas prestações e terminou criando problemas para si, para a família e para as outras pessoas. Por conta desta ocorrência, esta pessoa entra em uma culpa, se sente culpado, se sente na condição de pouco privilegiada. Isto posto, a gente vai avançar um pouco. Primeiro, nós devemos nos sentir quando tivermos na real condição, citando aí o exemplo do que se endividou como responsável, sentimento de responsabilidade e não de culpa, porque culpa é uma coisa que marca o indivíduo, fere o indivíduo. Afinal de contas, ele poderia ter feito, mas ele não tinha ainda amadurecimento para determinadas coisas, né? É responsável, sim. A culpa, você coloca alguém que faz um mal feito premeditadamente. Esse é um culpado. Agora, existe um sentimento de culpa que nos acompanha, que é uma questão que muitas vezes vem da nossa infância. Pessoas que são educadas num regime de muitas discussões, muitas brigas, muitas dissensões, pessoas que são levadas a cometer falhas que elas não poderiam ser culpabilizadas por serem crianças e não terem entendimento ainda daquilo que estava fazendo. É muito natural, eu digo aqui às pessoas, muitas e tantas vezes, é muito natural que as crianças biologicamente falando, que elas briguem. É uma maneira delas irem aprendendo a se socializar. Se um pai vira para uma criança que está brigando, lhe dá um puxão de orelha, ele bate, ele empurra para baixo, fica lhe tirando, é um tipo de imposição de culpa terrível para a vida desse indivíduo. Então, ficai atento quem é pai, quem é mãe. Eleve o seu filho, nunca o rebaixe. Você pode não concordar com aquilo que seu filho pequeno fez, mas, no entanto, você deve dialogar com ele, chamá-lo a clarear a maneira com que ele está vivendo para que ele faça melhor, que ele faça diferente na próxima oportunidade. E nunca jamais, principalmente publicamente, o agredir, o desrespeitar. Porque isso é terrível, 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 terrível. Quando eu vejo, às vezes, pessoas em público, em shopping center principalmente, né, gritar com seus filhos, dizer horrores a seus filhos pequenos, né? Não façam isso. Você está imputando um sentimento de culpa que esse indivíduo provavelmente vai viver a sua vida inteira achando que deve ser capacho da sociedade porque não entende o motivo. Mas foi aquele sentimento de culpa que foi pavimentado em sua personalidade. Espero ter contribuído de alguma maneira para você compreender
Você que me pediu que falasse sobre sentimento de culpa. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal e eu sempre digo que todos nós somos filhos da culpa. Exatamente por esses motivos. Porque não fomos educados da maneira como deveríamos ter sido educados. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas, em tuas decisões. Muita paz.